a irracionalidade de o homem questionar ou julgar as ações de Deus. Esse é o tema do vídeo de hoje e é o que vamos conversar e dialogar aqui nesse vídeo. O vídeo vai ser longo, com muitas explicações. Eu peço para você encarecidamente que assista até o final para você sair daqui edificado. E isso está acontecendo como nunca nos nossos dias atuais. Trouxe aquele caderninho como vocês já conhecem, com alguns pontos, anotações, referente àquilo que nós vamos falar nesse vídeo. Então bora lá. A racionalidade do homem de questionar a Deus. Deus é eterno, infinito em sabedoria, poder e santidade. Já o ser humano, por outro lado, é limitado, frágil, um caco dependente diante de Deus. Quando a criatura se coloca como juíza das ações de Deus, ela ignora essa diferença infinita. Só aqui no começo já dá para perceber como é ridículo quando o homem se coloca diante de Deus como questionador. A Escritura afirma: quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Isaías capítulo 40, versículo 12. Ou seja, nenhum homem, por maior status que tenha diante dos homens no mundo, pode se colocar no mesmo patamar de Deus, pois tudo que existe procede dele, e isso inclui-se nós. E isso inclui-se nós. Tudo procede dele e foi feito para ele, inclusive nós. Que direito nós temos de querer se opor diante de Deus? É ridículo isso. A presunção do homem questionar a Deus. Esse é o segundo ponto que nós vamos levantar aqui referente a esse assunto. O homem, quando tenta, ou aliás, pensa, imagina em dar palpite sobre as decisões de Deus, ele comete arrogância espiritual. Isso é comparável a um vaso de barro, em sua presunção, querer discutir com o oleiro sobre a forma que o recebeu. É algo totalmente medonho. É algo totalmente medonho. Sobre a forma que recebeu. Isso mostra o ápice da ignorância humana da forma mais explícita e corpórea. Você quer ver a ignorância, a burrice totalmente corpórea? É quando o homem se coloca como questionador das ações ou julgador das ações de Deus. Esse é o ápice da vergonha da criação, quando a criatura se opõe a seu Criador. Então, mais uma vez falando, você quer ver o ápice, a forma corpórea da burrice, da arrogância na criação, é quando você vê o homem, o ser humano, questionar a Deus em qualquer coisa que seja. Ou seja, aquele que é minúsculo no universo, querendo questionar o autor do universo. É risível uma coisa dessa. O apóstolo Paulo escreveu: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou. Por que me fizeste assim? Romanos capítulo 9, versículo 20. O terceiro ponto aqui é sobre a natureza divina, é estratosfericamente incompreensível ao homem. Deus não age segundo a lógica totalmente limitada do homem. A nossa lógica, por mais que pareça ser extensiva diante de nós homens, alguns parecem ter mais lógica no que se diz respeito às coisas humanas, outros parecem ter menos, mas a nossa lógica diante de Deus é totalmente desprezível, desprovida de força. Ou seja, a nossa lógica diante de Deus é totalmente limitada. A palavra diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9.
Você está vendo aqui que não tem nenhum anivelamento entre o homem e Deus em qualquer questão. O que nós for tentar se comparar a Deus, ele é 1001 vezes somado por 1 milhão de vezes acima da gente. No que se diz respeito aos caminhos, à visão, né, as decisões, tudo Deus está acima da gente. E se nos coloca numa situação totalmente frágil diante do Criador, que é todo poderoso. Continuando. Questionar a Deus é ignorar a magistral infinita sabedoria dele. A partir do momento que você coloca sobremaneira como para questionar ou também para apontar algo a Deus, você ignora a magistral sabedoria dele. Porque você está querendo colocar a sua sabedoria equivalente a dele, porque você está querendo questionar a ele. Mais uma vez falando, isso é risível. Agora, o quarto ponto é as consequências da soberba do ser criado. As consequências da soberba do homem. Quando o homem se exalta contra Deus, não é nem se exaltar diante de Deus, quando ele se exalta contra Deus, revela seu coração vazio, soberbo e endurecido, afastando-se da humildade necessária diante do seu Criador. Um dos fatores primordiais é você entender que você não é nada diante de Deus. E isso é o fator da humildade. Se você não entende isso, você se coloca diante dele como um opositor, vamos dizer assim. Agora vamos falar de Jó. Isso é para você que já se colocou como um questionador de Deus. Eu também já fiz isso. E esse capítulo aqui, esse versículo dentro do capítulo que eu vou citar aqui agora, foi um divisor de águas na minha vida. Jó, depois de muito questionar, foi confrontado por Deus. Onde estavas tu, Deus falando a Jó, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens entendimento. Aqui o Senhor foi um pouco irônico, né? Mas com fundo de muita verdade. Jó capítulo 38, versículo 4. Após ouvir a palavra do Senhor, Jó reconheceu sua inutilidade diante de Deus e sua pequenez. Ele disse, na sequência, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ó, Jó se colocando como ignorante. Uma das coisas que nós temos que entender é que não somos nada diante de Deus e somos ignorantes diante da sabedoria de Deus. E um dos fatores para Jó se reconhecer foi isso. Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Jó, capítulo 42, versículo 2 e 3. Agora, outro ponto que eu levantei aqui é a diferença brutal, infinita, entre Criador e criatura. Preste bem atenção. Eu acho que tudo que já foi falado aqui já esboça a ridicularidade do homem quando se coloca como opositor diante de Deus. A diferença entre o Criador e a criatura. O ser humano é limitado no tempo. Nasce, cresce e morre. Ele tem um princípio, mas não possui naturalmente a eternidade em si mesma. Nós sabemos que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo volta para a terra, no que se diz respeito ao mundo terreno. Porém, nós temos uma alma e um espírito que é eterno. Só que essa eternidade não é naturalmente de nós mesmos. Ela vem de Deus, que é eterno. Porém, Deus, por outro lado, é eterno, cuja não tem princípio nem fim, não está sujeito às leis da matéria, cuja ele mesmo criou. Ele é aquele que é. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Já por aqui se vê a irracionalidade de a criatura querer julgar o Criador, o que é finito tentando avaliar o que é infinito. É algo totalmente bizarro do que se diz respeito à consciência, quando o homem faz isso diante de Deus.
A mente humana, por ser totalmente limitada, não o pode, por consequência da sua limitação, compreender plenamente aquele que é ilimitado. Mais uma vez, isso daqui é profundo. A mente humana, por ser totalmente limitada diante do seu Criador, não o pode, por consequência de sua limitação, compreender plenamente aquele que é ilimitado. O homem é como uma criança tentando mediar os oceanos com as mãos, toda tentativa de explicar e criticar ou até mesmo imaginar que Deus faz o que Deus faz, em presunção, burrice e ignorância. Bom, agora eu vou fazer uma citação aqui de Santo Agostinho. Olha só o que ele escreveu. Se compreendes, não é Deus. Se por algum sinal eu achar que eu compreendo a Deus, não é Deus. Que Deus é esse que se deixa ser compreendido por suas criaturas? Então seremos Deus também? Olha só, mais uma vez, Santo Agostinho escreveu: se compreendes, não é Deus. Essa frase resume a incapacidade do homem de abarcar a essência de Deus. Agora vamos às conclusões finais. Eu espero profundamente que você saia daqui edificado. Edificado, que esse conteúdo é de extrema relevância e importância, principalmente na sociedade atual, quando o homem se acha alguma coisa. É os tempos que nós estamos vivendo, oculto ao homem. Conclusão final. A criatura tem princípio. O Criador, que é bendito e eterno, não tem princípio. O homem é limitado. Deus é eterno. O homem depende do tempo, pois ele está inserido dentro do tempo. Estamos dentro desse espectro de criação. Deus está acima do tempo, porque ele criou o tempo. O homem busca explicações para tudo. Deus é a própria explicação da existência. Aliás, ele é. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E a vida, ninguém vai ao Pai, aliás, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o autor de todas as coisas. E assim, questionar ou tentar julgar, presumir a Deus é o ato mais irracional, espúrio, soberbo e insensato do homem. A verdadeira sabedoria está justamente em reconhecer a soberania do Eterno, curvar-se diante dele e viver em confiança, pois somente nele há plenitude, sentido e eternidade. É por isso que lá na carta de Paulo aos Colossenses, em um certo capítulo ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, a plenitude de todo conhecimento, sabedoria e saber está em Deus, isto é, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Fora dele não há conhecimento pleno. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero profundamente que você saia edificado daqui. Peço encarecidamente para você, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. É de muita valia para que mais pessoas sejam edificadas e esse conteúdo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe.